Fala pessoal, Andrés Alonso aqui, e nesse módulo nós vamos focar no hacking na web, no hacking de sites. Eu vou te mostrar todos os conceitos e fundamentos por trás dos sites que você acessa todos os dias, do YouTube, Facebook, Instagram. Eu vou te mostrar como que eles funcionam por trás dos panos, desde a comunicação, o envio de dados ou a postagem de uma foto. A partir disso, nós vamos ver como hackear eles. Eu vou te mostrar falhas que te permitem hackear sites, modificar, alterar coisas dentro deles sem a permissão, acessar informações confidenciais e muito mais. Falhas que são inclusive encontradas todos os dias em empresas gigantescas como a Google, o Facebook e várias outras. E para começar o nosso módulo, nós vamos ver o primeiro fundamento web, que é um item que você acessa todos os dias, que você inclusive envia para os seus amigos, que é a URL, o link. Eu vou te provar que existe muito mais coisa do que você imagina por trás de um simples link, de um simples link de um vídeo, de um simples link de uma foto. E inclusive nós podemos utilizar as informações que são enviadas nesse link para hackear sites. Então, bora para minha tela que eu vou te mostrar isso na prática. Aqui na minha tela eu tô no site do YouTube, na aba inicial dele, no youtube.com. Se nós vermos aqui em cima, a gente tem o link do site. Muitas pessoas até acessam o site só digitando o link na URL. E no Instagram, a gente também tem a URL aqui em cima, isso é o básico aqui dos navegadores, que a gente pode ver. Mas uma coisa interessante é que quando você navega pelos sites, você clica, por exemplo, em inscrições, a URL ela é alterada. Quando você abre um vídeo, por exemplo, vou abrir o vídeo do Chaves aqui. Quando você abre um vídeo, a URL também é alterada, aparecem dados na URL. E nós vamos ver na prática como que isso funciona, quais dados que são enviados e como nós podemos hackear sites simplesmente alterando esses dados. Então, aqui no YouTube, quando a gente clica em inscrições, a gente pode ver que a gente está nessa URL aqui. Eu coloquei a URL maior para a gente poder ver aqui juntos. E aqui a gente tem, nessa URL, a principal parte, o youtube.com. youtube.com é o chamado domínio do site. Então, quando a gente entra em um site digitando instagram.com, youtube.com, facebook, a gente está acessando o domínio dele. E o técnicas de invasão também tem um domínio, tecnicasdeinvasão.com. Não existem domínios só .com, existem domínios .com.br, .net, .lat, existem vários domínios. E essa primeira área aqui é a principal que as pessoas conhecem, é o domínio. Após o domínio, nós temos aqui os diretórios do site, que a gente pode ver que mudam quando a gente troca da tela inicial do YouTube para a tela de inscrições. A gente entra em um diretório. E os diretórios eles são utilizados para separar as áreas do site. Então nós temos o YouTube, nós temos aqui a área de inscrições, nós temos a área inicial, a home, está no diretório inicial, no barra. Então, quando a gente entra em feed, barra subscriptions, nós estamos entrando dentro dessa área do site. E que, inclusive, por trás dos panos, os servidores do site, eles também têm pastas, como um computador. E os diretórios são pastas, eles podem representar pastas dentro de um servidor. Vocês já vão ver mais pra frente um servidor, cara a cara assim, como que funciona um código dentro dele. Mas, explicando o conceito aqui dos diretórios, são os locais que a gente entra do site. Se a gente entrar em outra área aqui, em alta, olha só, vamos abrir o mesmo local, abrir a mesma URL aqui que a gente tem, vou colocá-la aqui. Nós temos aqui, vou remover essa parte, que é após, inclusive vocês já vão saber o que ela significa, mas, olha só, quando a gente troca do em alta para as inscrições, a gente vê que todos estão na mesma pasta, no feed, no mesmo diretório, o feed do YouTube, que é onde mostram os vídeos. Mas a única coisa que muda é aqui em cima. A gente está no trending, no em alta. Quando a gente vai para as inscrições, a gente vai para os subscriptions. Então esses são os locais dos sites. E cada local ele representa alguma coisa dentro de um site. Inclusive, os locais eles podem representar arquivos. Se a gente ir em algum site que tenha algum arquivo específico para download, a gente vai ter aqui dentro do diretório, por exemplo, file.txt de diretório, que vão ter arquivos. E essa aqui é a parte da URL onde a gente pode acessar as áreas dos sites.
Entendido isso, vamos passar para uma outra área. Não aqui para frente, mas para trás. Aqui no YouTube, eu te falei que essa parte é o domínio. E agora, o que é esse www? O www, ele foi muito usado, na verdade, no começo da internet. Todo mundo acessava os sites com www. E o www aqui, ele representa o subdomínio. Ele representa uma parte que separa os sites de um domínio. Como assim? Nesse caso do www, ele simplesmente é a área inicial do YouTube. Você poderia acessar ele sem o www ou com. Mas caso o YouTube ele criasse um blog, por exemplo, ele poderia utilizar um subdomínio chamado blog.youtube.com. Seria uma outra área do site, um outro site, na verdade. O Técnicas de Invasão. O site inicial do Técnicas de Invasão é tecnicasdeinvasão.com. Só que a nossa área de alunos está no secreto.técnicas de invasão. Então é um outro local do site. Mas agora você deve estar se perguntando, tá, você me mostrou os diretórios, eles representam locais do site também, que representa em alta, subscriptions. E agora, qual que é a diferença do diretório para o subdomínio? O subdomínio, ele representa sites diferentes, completamente diferentes. Por exemplo, o Técnicas de Invasão, ele está em um servidor onde tem um site. O secreto já, ele é uma outra plataforma, separada. Ele é uma plataforma onde está hospedando os vídeos. Já os diretórios, eles são locais de um mesmo site. Então, a gente poderia ter um site aqui, no YouTube, vários diretórios de vídeos de tal coisa. Já se o YouTube tivesse uma área administrativa para gerenciamento de e-mails, um outro servidor, ele poderia criar um site chamado email.youtube. Se ele tivesse um site diferente, como eu disse, blog.youtube. Então, os subdomínios, eles representam sites diferentes, servidores diferentes, IPs diferentes. E os diretórios, eles são locais do mesmo site. Avançando mais aqui, no nosso domínio do YouTube, nós temos aqui o subdomínio, que a gente viu, e também uma outra área aqui anterior, que é o HTTPS. Isso existe em qualquer outro site. E esse daqui é chamado de protocolo. Esse daqui é o protocolo do site. No caso, a maioria dos sites que você vai entrar, eles vão estar ou em HTTPS, ou vão ser HTTPS, ou eles vão ser HTTP. Qual a diferença entre os dois? Os dois são protocolos de sites. Só que o HTTPS, que tem um S aqui no final, ao invés do HTTP que não tem nada, ele está criptografado. Então, a chavezinha, o cadeadinho que você vê aqui em cima, ele significa que o site ele é HTTPS, ele é criptografado. Os seus dados eles estão seguros na rede. Por que eu disse seguros? Porque os dados eles estão seguros quando você envia eles para o seu roteador. Vamos supor que você tem o seu celular aqui, que está conectado em um Wi-Fi. Tem o seu computador também conectado em um Wi-Fi. Aqui. E vamos supor que esses dispositivos, o Wi-Fi que você está conectado é um Wi-Fi público. É um roteador aqui e muitas outras pessoas estão conectadas. Pode ter até um hacker aqui, por exemplo, conectado. Computador celular de um hacker. E quando você envia dados, quando você acessa um site, esses dados eles são enviados para o roteador, eles são enviados na rede. Quando a gente acessa um vídeo no YouTube, vou clicar aqui, ó. Quero ver o vídeo do Chaves. Enquanto você está assistindo o vídeo, existem dados sendo enviados para o roteador, para o seu Wi-Fi, transitando aqui livremente no Wi-Fi. Só que quando esses dados eles estão em HTTP, é literalmente dados em texto puro. Se você envia uma senha para um site, você vai lá em um painel de login aqui do Instagram, coloca seu nome e sua senha, esses dados, se não tivesse o HTTPS, eles seriam enviados, literalmente, iriam percorrer aqui sua senha e seu e-mail, ia percorrer na rede. E qualquer pessoa que simplesmente está molhada no tráfego que está acontecendo nas comunicações, poderia capturar essa senha. Ela não está criptografada. Mas já utilizando o HTTPS, todos os dados que são enviados para o roteador, para o Wi-Fi,
eles estão seguros. Se um hacker tentar ver o que está acontecendo por trás dos panos, ele tentar analisar a rede, os dados que estão passando, ele vai ver um monte de caractere maluco, esquisito, porque tá tudo criptografado. Então, esse é o significado do protocolo HTTPS e HTTP. Quando você acessa um site em HTTPS, você pode saber que mesmo se tiver um hacker na sua rede, ele não vai conseguir ler os dados, vai estar tudo criptografado. Mas se você tiver em HTTP, os dados eles vão passar em texto puro. Qualquer pessoa que estiver na sua rede vai poder ver o que está se comunicando. Então, esses daqui são os protocolos. Só que existem muitos protocolos além do HTTPS e o HTTP. Você só conhece esses dois porque eles são os protocolos usados para sites, para entrar em sites. Mas existem protocolos, por exemplo, de transferência de arquivos. Em servidores, temos protocolos FTP, que é um protocolo que ele simplesmente não mostra páginas, por exemplo, imagens, essas coisas, elas não nos mostram uma página em HTML com código-fonte, mas elas permitem a gente baixar arquivos, permitem sair um arquivo de um servidor para outro, de um computador para outro. E esse é o protocolo FTP. Então, antes da nossa URL, nós temos os protocolos. Se a gente fosse acessar um site FTP, aqui, ó, seria FTP, e o nome do site. Então, esses são os protocolos que a gente tem. Nessa área aqui, a gente pode saber se um site é seguro ou não, ou se ele é uma área de transmissão de arquivos ou não, como o FTP. Partindo para mais outros locais que nós temos na URL, outras funcionalidades que nós temos, se você entra em algum vídeo no YouTube, vamos pegar a URL deste vídeo. Então, vamos deletar essas URLs que nós temos e abrir a URL de um vídeo. Vamos lá, vamos fazer o exercício que eu te mostrei. O que são essas áreas que a gente tem em uma URL? Nós temos aqui, ó, o domínio. Então, domínio aqui do nosso site. Nós temos aqui domínio do youtube.com, aqui o subdomínio, aqui protocolo e aqui o diretório. Então, deixa eu nomear eles. Se você quiser, inclusive, tirar uma print para salvar isso, aqui protocolo, subdomínio e o diretório. Essas são as áreas do nosso site. Mas agora, nós temos uma coisa meio esquisita aqui. Tem aqui uma interrogação, V igual um monte de número. E o que é isso? Esses são os parâmetros que são enviados nos sites. Como assim parâmetros? Quando os desenvolvedores criam sites, eles permitem a gente enviar coisas na URL, dados na URL. E nesse caso, nós estamos enviando um parâmetro chamado V, que contém esse monte de números e caracteres aqui. Então, por que será que os desenvolvedores querem passar um monte de números e caracteres em um parâmetro V? Isso serve para poder identificar o vídeo que a gente está assistindo. Então, se a gente trocar, por exemplo, os números que estão aqui em cima no V, então aqui, ó, tá V igual a 5B, V igual a 5B6W1M. Se a gente trocar o K aqui no final para G, ó, esse vídeo não está disponível. Se a gente vir e clicar em um outro vídeo, não sei, esse outro vídeo aqui do Chaves, olha só, e abrir a URL dele, nós podemos ver que os números mudaram. O V agora é XF2NHW e um monte de caracteres. Então, os parâmetros eles servem para passar informações na URL. Qual vídeo a gente está assistindo, qual imagem a gente está acessando, qual a sala que você está, de algum bate-papo, de algum site. Os programadores eles podem usar isso para passar qualquer dado que eles queiram. Inclusive, eles podem até passar dados de forma insegura utilizando a URL. Existem muitos programadores que às vezes passam o e-mail e senha na URL. Isso é uma falha de segurança também. Mas o principal aqui, para você entender, é que a gente pode passar esses parâmetros. E esses parâmetros, eles são passados para enviar parâmetros. A gente tem que colocar aqui interrogação.
Ele que vai delimitar aqui parou os diretórios e agora a gente coloca parâmetros. Após isso, a gente vai definir um parâmetro, v igual a alguma coisa. Se a gente quisesse colocar mais um parâmetro, também é possível. A gente teria aqui, ó, youtube.com/watch, interrogação, para começar os parâmetros, v igual a o identificador do vídeo. E se a gente quisesse colocar outra coisa, a gente colocaria comercial e algum outro parâmetro. Então, parâmetro igual a informação. Então, a gente consegue passar parâmetros aqui em cima e dentro da nossa URL. E muitas vezes, muitas falhas que a gente vai explorar, vão explorar aqui os parâmetros, os dados que a gente passa dentro dos sites. E se a gente pesquisar até no Google, eu vou utilizar uma técnica de pesquisa aqui para poder filtrar sites que contêm esses parâmetros. Eu vou colocar em URL : exclamação ID igual. Olha só. Isso daqui vai filtrar no Google sites que tem um parâmetro chamado ID. Então, olha só. Eu pesquisei aqui no Google essa técnica de pesquisa para a gente encontrar alguns sites que tem isso. E se eu entrar aqui nos sites, olha só. A gente tem um site do Hotel de Veneza. E olha só as variáveis que a gente tem aqui em cima. Vamos abrir a URL dele. Vamos vir aqui e colocar a URL do Hotel de Veneza. Aqui nós temos, vamos lá, domínio Hotel de Veneza, o diretório, inclusive o diretório tem um arquivo.php, dentro do diretório está na pasta web, site, index.php, e aqui nós temos dois parâmetros. O P, que é igual ao hotel, provavelmente que eles queriam enviar os dados para pegar dados de hotel, e D igual a 1, e provavelmente é o ID do hotel que a gente quer acessar. Então se a gente trocar para ID igual a 2, olha que legal, 1, o hotel, 2, a cidade, 3, tal coisa. Tem várias coisas. Inclusive, a gente pode até fazer uma reserva online. Vamos tentar colocar alguma coisa na reserva. 5 de 2023. 30 de 5 de 2023, checkout, 35, 3 apartamentos, adulto, criança, pesquisar. Olha aqui, eu tentei pesquisar um hotel em Veneza com essas características. E a gente pode ver que a URL, olha, encontrou um aqui. Mas olha que legal, a gente pode ver que a URL, quando a gente pesquisa, quando a gente clica em pesquisar, olha para onde que ele nos leva. Ele filtra reservations.omnibus, já um domínio diferente, um subdomínio diferente, default ASPX, um arquivo aqui do diretório, com vários parâmetros, 1, 2, check-in, olha aqui, o check-in tá passando a data, 30 de 5 de 2023. Dentro da URL tá passando a data, checkout, 35 de 5 de 2023. Tem um monte de dados que são passados, número de rooms, de quartos, 3. Ed, 3. Provavelmente isso é crianças, adultos e crianças. Então olha que legal, a gente está analisando a URL e vendo esses parâmetros acontecerem. Ok, agora a gente entendeu o conceito dos parâmetros. Agora eu queria apresentar uma outra área da URL que também existe, que também é possível ser usada tanto por hackers quanto por programadores, que é a hash. E a hash ela é representada por uma hashtag. E normalmente a hash ela é utilizada em blogs. Olha só, eu tô aqui na Wikipedia e tem uma coisa muito legal. Eu tô aqui vendo a Biblioteca Nacional da Tailândia. Não sei como que eu cheguei aqui. Tava tentando pegar um exemplo para vocês. Mas aqui a gente tem na Wikipedia, a gente tem várias categorias, né? Background, a gente tem... Vou até pegar um exemplo melhor. Wikipedia Hackers. Vamos ver se tem uma Wikipedia de hackers. Vou abrir aqui. Confirmar. Ó, hacker. Aqui, ó. Na Wikipedia, nós temos... A gente pode ver que a URL que a gente tá é a URL aqui, ptwikipedia.org. Estamos no subdomínio em português, domínio Wikipedia e diretório WikiHacker. Se a gente vir aqui, a gente tem várias categorias. A gente tem a categoria de etimologia, controvérsia sobre o nome, bem controverso mesmo, classificações, jargão. Se a gente clicar aqui do lado, a gente consegue ir diretamente para esses locais.
esses locais do blog. Mas uma coisa interessante é que quando nós clicamos, a URL troca. Aqui, ó, classificações, jargão, grupo de hacks, troca a URL. Aparece uma hashtag aqui. Olha só. Aparece uma hashtag. E ela muda de acordo com a categoria. E a hashtag ela serve para guardar dados simples sobre um site. Os parâmetros eles podem passar identificadores, vários dados, vários IDs de identificação, de tracking, de qual vídeo você está assistindo, de filtros, de pesquisa. Mas a hashtag ela passa um dado simples. Ela pode passar, por exemplo, aonde você estava no site. Por quê? Por que isso serve? Porque se eu vim aqui na Wikipedia e clicar aqui, ó, em controvérsia sobre o nome, a URL ela vai trocar para controvérsia sobre o nome. Vai ter uma hashtag aqui, controvérsia sobre o nome. Até bugou aqui, mas vai ter essa hashtag. E se eu enviar isso para um amigo, vamos supor que eu vou enviar isso para um amigo, quando ele entrar, ele já vai cair nesse local em específico. E isso não aconteceria se não fosse guardado na hashtag esse dado. Se ele caísse sem hashtag, ele ia cair no início. A hashtag guarda o dado de em que categoria está no site. Altera aqui na hashtag. Então ela também é utilizada para guardar dados aqui na URL. Então esse foi um outro exemplo aqui. Então dos dados, dos parâmetros que a gente pode passar na URL, nós podemos passar os parâmetros, hashtags, diretórios também aqui dentro. Quando você entra em uma foto no Instagram, vou pesquisar aqui Instagram foto. Vou ver se tem uma foto no Instagram aqui, ó. Olha só, eu abri uma foto aleatória aqui, do Cristiano Ronaldo. E se a gente ver, a URL da foto, ela tá colocando o ID da foto, simplesmente o identificador dele. Olha só, o identificador da foto tá dentro de um diretório. É possível passar identificadores não só nos parâmetros, quanto dentro das pastas, dos diretórios aqui do site. Então, nesse caso, a foto aqui, a estrutura da URL do Instagram é que uma foto, ela vai estar no diretório P, com o ID dessa foto aqui dentro. E assim que funcionam as URLs que elas guardam dados. E me fala aí se você sabia que era possível passar tantos dados que quando você entrava no YouTube, em um vídeo do YouTube, o identificador dele era guardado na URL, e era possível trocar aqui o vídeo que você está assistindo, simplesmente trocando o identificador, colocasse outro identificador aqui, eu acessaria outro vídeo. E era possível fazer isso? Me conta você sabia se tinha tantas coisas em uma URL. E essa foi a aula sobre URLs. O primeiro passo para a gente entender como que funciona a estrutura, como que funcionam os sites, antes da gente hackear eles. Eu espero que você tenha curtido, tenha sido útil para você, e eu te vejo em uma próxima aula. Falou!